Meu nome é Godofredo Cesar Witt, popular Traça, formado na A70, fiz o curso de agronomia, com a diversificação em agrotecnia. Sou nativo, feio e pobre. Por 3 motivos básicos. Primeiro, porque era em Piracicaba, ficava mais perto da família. Segundo, pela diversidade que o curso de agronomia oferecia, seja fitotecnia, agrotecnia, economia, silvicultura, e também pela influência de meu pai, porque eu tinha um irmão formado na Exalc e docente da Exalc, Francisco Menezes Maricone. Então, fui bastante influenciado pelo meu pai através do nosso irmão. Eu fui na passeata. Como eu era nativo, feio e pobre, eu fui escolhido para representar o Albertinho Limonta, que era o maior astro da Tupi, na novela Direito de Nascer. Então, eu fui de paletó e gravata com o Albertinho Limonta, o galã da turma. A época de bicho foi difícil, porque além de morar relativamente longe da escola, a exigência era ir a pé para a escola, sem usar nenhuma condução, e no lugar da cinta, que me caía muito minhas calças, eu usava barbante para amarrar minhas calças. E também devido àquele medo assoberbado de trote, principalmente eu detestava passar caderno a limpo na fazendinha. Foi a partir do segundo ano, porque no segundo ano tive maior estabilidade, eu fui muito respeitado como orientado da FAPESP no departamento de Química, daí me senti realizado, porque além do curso normal que todo mundo realiza, é necessário realmente pertencer a um estágio. Eu tive a sorte de pertencer a um estágio da FAPESP por 4 anos, então eu fiquei valorizado. A Exalc proporciona uma coisa inimaginável, né? Ela te dá um status de segurança, um status de liderança, e a Exalc ensina muito você ter transparência e ter gratidão e a ter união. Então, a Exalc é uma família realmente. A Exalc representa a minha vida, porque sem Exalc eu não seria nada hoje. Falando exatamente isso. E com a Exalc, hoje eu sou cidadão do mundo. Embora não morasse em República, eu fazia muita serenata, porque eu era apaixonado por Sérgio Endrigo, por Geraldo Vandré, e de tanta serenata que eu fiz, roubaram o meu violão. Então eu fiz serenata até a noite que eu fui assaltado e roubaram o meu violão. Eu agreguei muito bem uma república chamada Chopana com X, porque Chopana com CH lembra de Chops, ao lado da Brahma. Então, através de 3 colegas de turma que moravam na Chopana, o Xerife, o Ernesto Dalben e o Oswaldo Dalben, popular Tita, eu fui agregado por muito tempo da Chopana. E aproveitando um fato marcante que nos proporcionou a Chopana, foi que eu estava uma tarde lá, não estavam os 3 colegas de turma, e por anuência dos demais, que era um bicho, eu troquei uma pintura a óleo por um barril de chopes. E quando o coordenador da República, vamos dizer assim, o Tita, o Oswaldo Dalben, chegou na República, eu levei uma puxada, né? Porque ele me falou, o chopes acaba, mas o quadro não acaba. Mas ele diz hoje que foi o melhor momento da República dele, porque foi um chopes delicioso. Valeu a pena essa troca do chopes por uma pintura a óleo. Tinha um colega chamado Gilberto de Barros Basile, o nome dele é bem sugestivo, né? Gil Porra, que era muito forte, mas muito meigo também. E ele aprontava demais, e ele foi o meu protetor solar.
ele me defendia de tudo. Ficamos grandes amigos, Gilberto de Barros Basile, Gil Porra, de Monte Aprazível. Lógico que eu frequentava e demais, né? Porque era grátis e eu adorava jogar sinuca, principalmente com o Vassoura, com o Fernando Mendes Grohl, o Tom Fugijo, e adorava brincadeiras dançantes, principalmente dançava muito bem bolero. Então era a única diversão minha, era realmente o Centro Acadêmico Luiz de Queiroz. Um momento marcante foi o momento do medo. Eu pensei que eu ia até ser expulso da Exalc. Tinha no departamento da zootecnia dos não ruminantes um cavalo de pau com uma sela. E eu não entendo porquê, eu era muito magro, montei no cavalo de pau, na sela, e abriu as pernas do cavalo de pau. E nessa hora chegou o professor Trivelin, era um professor sério. Ele me olhou, eu falei, vou ser expulso. Ele me olhou e falou assim, você tem meia hora para consertar esse cavalo de pau. E o departamento ficava longe da marcenaria. Eu coloquei o cavalo de pau nas minhas costas, subi ofegante até a marcenaria da Exalc, dei uma gorjeta boa e pedi, pelo amor de Deus, para arrumar aquele cavalo de pau. E foi executado esse serviço. Para mim foi um alívio quando o professor Trevelin falou, tudo bem, nunca mais faça isso. E, logicamente, o outro momento marcante, um foi do medo, com o professor Trevelin, e outro momento marcante, logicamente, foi o baile de formatura, no qual estavam presentes meus pais e minha futura esposa, a mãe dos meus 2 filhos. Então, o baile de formatura é inesquecível, por ver também, num momento raro, os colegas com paletó e gravata, né? A gente nunca tinha visto eles nesses trajes, né? Foi um momento realmente marcante que mostrou que nós somos todos iguais quando colocamos vestimentas similares. Foi um desafio marcante, porque a angústia de esperar um emprego foi difícil porque eu não tinha carta de motorista. Não tive oportunidade da época de estudante de ter a carta de motorista. E eu fui trabalhar em Monte Aprazível. Foi uma dificuldade extrema, porque eu saía de Piracicaba às 20 horas, chegava por volta das 22 horas na estação ferroviária de Rio Claro, ficava no Banco do Jardim, esperava chegar o trem, que era 1h da manhã, eu viajava no trem de segunda, chegava em São José de Rio Preto, 8 horas da manhã, com o trem parando em todos os lugares, com os alertas dos condutores, ei, Santa Ernestina, ei, Catiguá. Chegava arrebentado em São José de Rio Preto. Daí, chegava em São José de Rio Preto, o ônibus para Monte Aprazível só saía às 8 horas da manhã. Chegava em Monte Aprazível por volta da hora do almoço e ia a pé para o colégio agrícola que ficava na zona rural. Então foi muito difícil esse deslocamento de Piracicaba para Monte Aprazível, aliado ao fato que nós ficávamos no hotel em Monte Aprazível, no mesmo quarto com o Tita, com Oswaldo Dalben. Daí que gerou essa grande amizade nossa. A gente repartia o quarto para fazer economia. Então foi muito difícil, não tendo carta de motorista e repartindo o quarto, indo a pé para o colégio agrícola, mas superamos essa fase também. Em primeiro lugar, evidentemente, que é o tempo de existência da Exalc. Segundo, é que a Exalc ela tem realmente aulas teóricas e aulas práticas. O terceiro, que a Exalc tem grupo de estágio. E o quarto, essa união, esse auxílio mútuo que se estabelece entre todos os exalquianos, esse espírito de dividir o que sabe, de indicar essa divisão de problemas com os demais colegas. Então, quando você é exalquiano, você tem uma retaguarda do tempo da escola, pelos conhecimentos, pelos excelentes mestres, pela tradição, bem como continua pela união com os formandos.
A escola consegue passar um sentimento diferente, transmitido pelos professores, da importância dela no contexto nacional e no contexto mundial. É a chamada segurança. Quem fez Exalc é uma pessoa segura, é uma pessoa que tem as portas abertas para qualquer tipo de emprego. A gente sente que realmente é o primeiro item para conseguir um emprego, para conseguir uma projeção. Essa tradição de tempo da Exalc, essa tradição de mestres fabulosos que passaram pela escola, nos dão esse aporte para que conseguimos vencer. Bem, como talvez você tenha perguntado já, eu me encontrei realmente como profissional no 5º ano da Exalc, que havia o direcionamento para segmentos mais específicos. Eu me encontrei na agrotecnia, porque a agrotecnia era direcionada a solos. Eu fiquei apaixonado, então, pela nutrição mineral de plantas e pelo manejo da fertilidade do solo através da aplicação de corretivos e fertilizantes. E como tive grandes mestres nessa área, tanto o tempo da escola, como o tempo depois, como principalmente o professor Dr. Euripides Malavolta, que na nossa época era diretor, através do aprofundamento nesse tema, isso me deu um status de ministrar palestra, participação de seminários, reuniões com consultores, com agricultores. Isso me tornou realmente um dos cidadãos do mundo. Então, hoje, eu me sinto realizado por ter participado da Exalc. Eu coordenei um encontro nosso dos quinquênios por 8 vezes, quer dizer, 8 vezes 5 igual 40, até 40 anos. Depois dos 40 anos, teve os 45 e vai ter os 50, se Deus quiser. Eu deixei um pouquinho, porque daí começou a era de informática. Daí, graças a colegas mais especializados com informática, eles assumiram praticamente o nosso lugar de 40 anos de agregação. E o que eu faço para manter essa turma unida? O que eu faço? Não estou dizendo só da minha turma. Eu ligo constantemente, eu mando zap, eu mando cartas, eu converso com todos os formandos da turma, inclusive com os familiares e principalmente com os filhos desses colegas, que muitos passaram por nós na escola. Então, eu tento manter uma união, levando carinho, orações para os que necessitam e levando alegria e pedindo para repartir o que eles têm de bom, os que estão melhores, com os que estão em situações inferiores. Então, a gente tem esse papel na vida de agregar. E com isso, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um grande agregador. Eu acho que na Exalc, desculpe, nunca deveria acabar o trote honesto, deveria ser mantido um incentivo às repúblicas e principalmente um incentivo que é a marca nossa, que são os apelidos. Então, trote honesto, apelidos e repúblicas são coisas marcantes na Exalc. E quando nós encontramos com colegas de todo lugar do Brasil e do mundo, a primeira coisa que se manifesta é o respeito ao doutor e segunda coisa é o hino Ode à Exalc. Então, esse hino Ode à Exalc é um hino realmente de união, um hino da saudade. Eu sempre digo, quando a gente forma, uns seguem um caminho de asfalto, composto graal, outros seguem caminhos de pedra. Mas, no fim, todos os caminhos se convergem. Eles se convergem quando
graças ao bendito encontro dos 5 anos. O encontro dos 5 anos traz rejuvenescimento, o encontro dos 5 anos traz combustível, para que nós, quando estivermos distante um do outro, distante da célula-mãe, nós tenhamos força por mais 5 anos, devido a esse abastecimento de amor, de contato, para depois esperar os novos encontros. Então, isso é possível graças a essa bendita ADALC, que transmite esses encontros a cada 5 anos, esses encontros de renovação, esses encontros de injeção de espírito. Então, é evidente, como se perguntou no começo, a Exalc é imbatível. Eu entendo que a única escola de agronomia ou escola de outros cursos que mantém essa tradição de união, essa tradição de gratidão, essa tradição de transparência. Então, realmente, a Exalc é diferente. Essa pergunta já foi respondida, mas que ela não mudasse jamais, que ela mantivesse esses encontros presenciais. E é evidente que esses encontros presenciais são possíveis, jamais a Exalc pode perder essa tradição de repúblicas. Eu tive vários casos na Exalc como professor, que pais e alunos me procuravam e me diziam: professor, por favor, meu filho está perdido do ponto de vista social, emocional e técnico, porque ele mora sozinho. Leve meu filho para uma república. Então, jamais pode a Exalc perder. A Exalc tem que apoiar a tradição de repúblicas, a tradição de apelidos e manter esses encontros constantes. O que eu sinto mais saudade é do primeiro ano. Eu devia ter curtido mais o primeiro ano, ter visitado todas as repúblicas, não ter medo de trote. Então, eu devia ter realmente curtido mais o primeiro ano, mais participativo, mais exposto para a vida. Eu diria uma mensagem objetiva: sempre unidos, nem a morte nos separa. Sempre unidos, nem a morte nos separa. Por que a morte nos separa? Porque nos deixa descendentes. Quando perde um amigo, é aquela tristeza, aquele arrependimento, aquele remorso nos dizendo, nos cobrando: por que eu não fiz mais por ele? Por que eu não saí mais com ele? Por que eu não dei para ele um telefonema? Isso não é verdade. Deus não quer que a gente seja como Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Deus quer que nós sejamos normais. O que é ser normal? É repartir o amor, é repartir a união com os descendentes, principalmente para os filhos e netos dos ex-colegas. E assim, nem a morte nos separa, porque a vida continua através de nossos descendentes. Nós tínhamos 2 frases para marcar o grupo. Uma dizia: um sonho a mais, e daí ficou o lema da nossa turma: o sonho não acabou. É um fato, esse sonho deve ser renovado todos os dias. O sonho não acabou. Saudações exalquianas!